É sobre isso, irmão. É sobre isso, é sobre você se apropriar. João 8,35 vai dizer: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Só saber não adianta. A gente precisa viver. A gente precisa receber. O Romanos 5,9 vai dizer: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A ira de Deus, que estava, sobre a humanidade, sobre o pecado que vivia no nosso meio, que vivia em nós, foi totalmente depositada em Jesus naquele sacrifício. Toda a nossa culpa foi para Ele. Toda a nossa culpa foi para Ele. Jesus não pecou, cara. Jesus não errou. Ele pagou um preço que era meu e que era seu. 1 Pedro 3,18 vai dizer: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Foi o justo pelos injustos, irmãos. Foi o justo pelos injustos. Era nós que deveríamos pagar esse preço. Éramos nós, irmãos. Romanos 5,18 vai dizer: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Como eu falei no começo, se foi pelo pecado de Adão que o pecado nos tornou escravos, que nós nos tornamos escravos do pecado, foi pelo sacrifício de Jesus que veio a justiça sobre as nossas vidas. Uma vez ouvi uma frase que dizia: eu não estava no Éden e herdei a culpa do pecado, mas eu também não estava no Calvário e eu herdei a graça do Salvador. E precisamos, irmãos, valorizar esse sacrifício. Mateus 27,27. Eu queria que você acompanhasse esse texto comigo, por favor. Mateus 27,27. Você precisa valorizar esse sacrifício que Jesus ele fez por mim e por você. Olha o que a Bíblia fala. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho. Pode passar. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Sabe qual era a pena de Jesus? Mesmo ele sendo inocente, crucificação. Mas a Bíblia fala que os soldados se juntaram, toda a tropa ao redor de Jesus, colocaram sobre sua cabeça coroas de espinhos, bateram nele com a vara, cuspiram nele, zombaram dele, tiraram a roupa dele, humilharam ele, para depois levá-lo à cruz. Esse foi o sacrifício de Jesus por nós. Sabe o que a Bíblia fala que Jesus fez?
não deu uma palavra. Como um cordeiro mudo, fui levado ao matadouro. O nosso libertador se deixou ser preso. O justo juiz se deixou ser julgado. O autor da vida se deixou ser levado à morte. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. Essa é a nossa Páscoa. Esse foi o sacrifício que Jesus ele fez por nós. A Bíblia fala que quando Jesus ele é posto de frente a Pilatos, Pilatos olha para ele e diz: eu não estou vendo nele nada que a gente possa condená-lo. E o povo cada vez mais gritava: olha, crucifica ele, crucifica ele. Pilatos ele estava dizendo: olha, se justifica, fala alguma coisa. E ele não falava nada. Então Pilatos ainda tenta salvar Jesus de alguma forma e diz: olha, escolham vocês quem deve ser crucificado. Eu vou libertar um hoje, escolha quem vai ser crucificado, Jesus ou Barrabás. E as pessoas começam a gritar: solta Barrabás, crucifica Jesus. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Barrabás já estava condenado. Barrabás já estava preso. E sabe qual é o significado do nome Barrabás? Filho do Abba, filho do Pai. A cruz que estava lá não era para Jesus. É por isso que naquelas ensinações do filme você vai ver que a mão de Jesus não chega até o final da cruz. E os soldados puxam com a corda até deslocar seu ombro, para que ele caiba na cruz. A cruz não era dele. A cruz era do Filho do Pai. A cruz era de Barrabás. A cruz era nossa. A cruz já estava pronta. Mas Jesus, ele assume o lugar. Em Hebreus 12:2, a Bíblia vai dizer que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou aquela cruz e desprezou toda a vergonha que ele passou. Sabe qual era a alegria que foi proposta para ele? A nossa salvação. O sangue derramado. O sangue sobre os umbrais. O momento que o espírito da morte vinha, não vai tocar. Essa foi a alegria que foi proposta a Jesus. Em João 13:1, já estou finalizando. João 13:1, o texto vai dizer: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse foi o amor sacrificial de Jesus por nós. Hein? Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro sacrifício que Jesus ele fez por mim e por você. Jesus ele amou os seus até o fim. Jesus ele amou os seus até o fim. Jesus estava sendo humilhado. Jesus ele estava sendo zombado. A Bíblia fala que tem um momento que Jesus ele está na cruz. Olha para mim, se distrai não. Jesus disse que ele está sendo zombado por muitos. E alguns soldados começam a dizer: olha, se tu é filho de Deus, desce dessa cruz. Vá lá, tu não é o rei dos judeus, se salva. Vai lá, ora para Deus e sai daí dessa cruz. Eles riam do nosso Jesus. Mas sabe como Jesus retribuía? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Do lado de Jesus, 2 condenados. A Bíblia fala que maldito é aquele que foi colocado no madeiro. Jesus se fez como maldito, irmão. Jesus se fez maldição para que nós
pudéssemos herdar a vida eterna.